E eu gosto de mostrar que eu sou cobaia. Agora, eu sou cobaia do workaholism. Tem um amigo nosso que chegou no instituto que estava igualzinho eu. Eu falei assim, olha, isso aconteceu, eu tive um infarto aos 28 anos. Olha bem o que você vai fazer. Você está no mesmo caminho que eu. Olha bem. Isso é a pessoa que está trabalhando comigo no instituto. E ó, a pessoa consertou, porque está aqui conosco, está tudo arrumado, hoje está muito melhor. A situação era precária. Mas se a pessoa não fuma, não bebe, se alimenta bem, mesmo assim, ela trabalhando bastante pode ter um Tem problema. uma experiência, tem uma explicação clara para isso. Corpo não é consciência. A matéria não vale nada. Como diz, a carne é fraca. Agora, pensa isso por esse aspecto que eu estou falando. A carne é fraca. Sua consciência é forte. Então, é o contrário desse negócio de sexo. Geralmente, eles falam, a carne é fraca, que a pessoa cedeu, foi seduzida, aconteceu alguma besteira com ela. Agora, pensa nisso o contrário. A carne é fraca porque sua consciência é forte. Ela não aguenta a sua consciência. Então, eu acho que, por exemplo, o macrosoma de serenão deve ser aquele macrosoma, é esse que eu queria ter. Você está entendendo? Esse me aguentaria. Você está entendendo? Mas é que eles também, quando entram nisso, eles já não usam a parte física tanto. Eles já vão para o parapsiquismo. Então, por exemplo, para mim, o macrosoma, a evolução do macrosoma, quanto mais ele evolui, é para o parapsiquismo. E outra coisa, é aquilo também que eu já escrevi, que a holofilosofia é a filosofia do parapsiquismo. Você está entendendo? O parapsiquismo assistencial cosmoético. Isso é que é a holofilosofia nossa. É o seguinte, em relação ao macrosoma, essa estratificação, por exemplo, tem um soma, o macrosoma, quando se uma doença, por exemplo, dois órgãos tão sérios, como realmente o coração e o pulmão, quando chega aí a culminância para o macrosoma, é numa estratificação ou mesmo numa questão mais densa? Por que ocorre isso? O macrosoma, ele vem como auxiliar sempre de uma amplificação, né? Não, vamos entender isso de uma maneira mais prática. Você sabe bem como é que age um computador, não sabe? Sim. O computador tem um CPU, que é o cérebro dele, tá certo? Uhum. Agora, tem uma memória. Tem uma opção de macete que você pode mudar as peças ali dentro, que ele muda. Macrosoma é isso. Então, se você fizer uma orientação de tal maneira que a memória, ou o CPU que vai entrar, é superior àquele da média, medíocre, aquilo que é da mesma série dele, mesmo naipe, né? Você está fazendo, então, uma coisa que é o upgrade da máquina. Sim. O macrosoma é o upgrade da máquina humana. Agora, tem isso, sei lá quantos tipos, quantas categorias de alterações que tem, eu não sei. Entende? Eu já vi Mas a alguma alteração nele ocorre mais quando ocorre no entra psicossoma da pessoa, que é o orientador do corpo humano. Se ele vem com aquilo tudo alterado, a coisa altera depois aqui. Aquilo supera, ultrapassa a genética. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, não é tão difícil assim de explicar o macrosoma. Agora, é que o negócio é muito obscuro, porque milhões de anos que nós temos nessa vida por aqui, ninguém nunca mexeu nisso. Isso é uma coisa nova. No seu caso, o senhor tem macrosoma. Sim. Então, quando chegou a atingir esse órgão tão nobre que é o coração, porque o senhor extrapolou tudo, né? Até um certo ponto, né? A turma já tinha falado disso em os aparelhos, lá em Curitiba. Que eu fiz com a junta médica, examinar, falar assim, seu coração não tem marca nenhuma, pelas coisas que nós temos aqui, que você tenha tido infarto. Isso tudo melhorou, deu alguma coisa. Houve uma regeneração. Agora, dessa vez não. Já tem máquina agora que vê direitinho. E eles viram onde é que tinha emenda. Como é que foi feito lá no coração. Realmente tem uma coisa. Agora, veja, eu nunca fiquei internado em hospital para fazer qualquer coisa. Nem dessa vez eu não fiquei, eu passei lá e saí no mesmo dia. Eu já estive internado. Uma semana de coma, quando eu tive um acidente, só. Eu nunca tive uma anestesia geral para nada disso. E eu sempre também evitei isso por causa da minha cabeça, né? Porque isso aí ia alterar meu processo parapsíquico. Professor, e o pulmão? Primeiro, o órgão mais nobre que se atinge é o coração e segundo o pulmão? Ou pode acontecer... primeiro é o cérebro.
Não, eu Primeiro é o cérebro. estou falando do órgão Segundo é o secundário. cerebelo, Eu estou falando especificamente. entre Agora coração depois e é o pulmão. coração, depois é o pulmão. Mas agora, para certas pessoas, o pulmão é mais certo que o coração. Ele vem primeiro, cada respiração sem parar. Uhum. Por isso que quem fuma é o maior vício de imaginação, de burrice, burraldo e burrido. É o pior que tem. Eu sempre falei isso. Agora, ó, eu sempre evitei lugar que o povo fumava. Sempre evitei boate, onde tinha muito cheiro mais doce de maconha. Nunca fui nesses lugares, sempre evitei cair fora. Eu já estive, por exemplo, em supermercado, que eu entrei assim e senti o cheiro da maconha. Eu caí fora na hora. Vamos para outro lugar, não fico aqui. Já fui em cinema, que estava aquele cheiro também de maconha. Não vou ficar aqui. Está entendendo? Porque se eu for usar, esses medicamentos ou tóxicos que você queira, esses ingredientes, comigo tudo funciona demais. Isso vai me piorar tudo. Entendeu como é que é? Obrigada. É dentro ainda do macrossoma. Mas se uma pessoa tem tanta disposição para fazer as coisas, por que o macrossoma já não vem para aguentar a pessoa? Assim? Tem que ter o mérito, as consequências disso, o tipo da vida que a pessoa vai ter, a proex dela, quais são as repercussões do passado, do presente, do futuro, em relação a tudo que ela está em torno dela. Isso aí, quem sabe, é evoluciólogo, a gente não sabe. Por exemplo, fosse por minha conta, se eu fosse seguir o que é que eu desejaria, eu queria dar macrossoma para todo mundo. Se fosse possível, macrossoma de serenão. Mas veja, isso tudo é evolutivo. Você acha, se der macrossoma aqui para a maioria, isso em vez de ajudar, vai piorar todo mundo. Não, mas eu penso assim, no seu caso, né? São tão poucas as consciências que querem ajudar, fazer assistência. Você estava lá se desdobrando para fazer um monte de coisa. Não daria para ter dado um upgrade no seu macrossoma, alguma coisa assim? Não, eles fizeram bem. Eles me chamaram a atenção aonde dói. Para falar comigo, teria que ser uma coisa assim, porque senão... Eu sou javali. Eu sou um javali. Tem que provar para mim. Tudo meu eu sou pior do que o Jó. Pior do que São Tomé. Pior do que Madeira. Entende? Meu negócio tem que... Prova para mim que eu topo, na hora. Então, a hora que eles provarem, eu senti o negócio em mim, a melhor sensação foi essa, da dor no coração. Não é fácil. Foi o princípio da descrença, né? Vamos testar o limite do quanto para mim tem que ser assim. Agora, o que eu sempre peço é isso. Não converse comigo pela metade. Fala logo a coisa. Vamos direto aos finalmente. Nada de preâmbulo. E outra coisa, se eu não posso ter uma coisa inteira, esqueça. Eu não quero saber disso. O dia que eu merecer, ou precisar, ou tiver qualquer coisa que seja inteira, então passa para mim. Aí eu quero. Pensa bem que isso é um posicionamento lógico e cosmoético, se você for pensar. Não é uma coisa absurda nem irracional, o meu modo de ser. Agora, isso diz respeito a mim. Eu não sou assim com as outras pessoas. Você não vê eu querer que todo mundo aqui vai andar debaixo de um tacão ou de qualquer coisa. Né? Agora, o javali sou eu. Agora, sou eu o único. Está entendendo? Certa vez você colocou que queria ter um macrossoma que fosse mais regenerativo. Eu acho que o meu já tem algum tom disso, porque é muito estranho. O meu negócio, por exemplo, não só com respeito a mim, mas a outras pessoas, que eu já vi a situação, mas o problema, por exemplo, do meu acidente. Eu jogar 14 remédios fora, não tomar aquilo e mandei eles vir uma semana depois. Eles vêm, tudo meu está consolidado, tudo arrumado. Sendo que eu estava só em casa, comendo normalmente, sem sair da cama. Uma semana, com tudo. Tinha 56 escoriações do corpo.